Eu sempre fui cético. Histórias de assombração, maldições e lendas de cidade pequena nunca me impressionaram. Mas o que aconteceu naquela noite, numa fazenda esquecida do interior de Minas Gerais, mudou a forma como enxergo o mundo. Era uma viagem de trabalho. Eu, Marcelo, precisava visitar propriedades rurais para uma avaliação de terras. Quando cheguei à cidade de São Bartolomeu dos Ventos, um vilarejo com pouco mais de 500 habitantes, fui recebido por um senhor chamado Seu Arlindo, o proprietário da fazenda que eu precisava vistoriar. Logo na chegada, Seu Arlindo me advertiu. O senhor vai dormir na sede da fazenda, né? Pois só não vá se aventurar lá para baixo, perto da encruzilhada. Aquela casa abandonada ali, é melhor manter distância. Achei estranho, mas não dei importância. Superstição de gente simples, pensei. A casa da encruzilhada era visível da sede da fazenda. Uma construção antiga, com as paredes de taipa desbotadas e o telhado quase todo tomado pelo mato. Mas o que me incomodava mesmo era o silêncio ao redor dela. Nem grilos, nem pássaros, só o vento seco cortando o capim. Naquela noite, depois de um jantar simples, fui dormir. Mas o sono não veio. Pela janela, eu via a casa iluminada por uma lua cheia avermelhada, como se a própria natureza quisesse destacá-la no meio da escuridão. Então, num impulso que hoje não consigo explicar, decidi ir até lá. Desci com minha lanterna sozinho. A encruzilhada era formada por duas estradas de terra que se cruzavam num X perfeito. No meio dela, a casa. Janelas quebradas, a porta escancarada e um cheiro de podridão que vinha do interior. Entrei devagar. O chão de madeira rangia sob meus pés. As paredes tinham marcas de mãos, como se alguém tivesse se agarrado a elas em agonia. No centro da sala, uma cadeira de balanço balançava sozinha, impulsionada por um vento inexistente. Foi quando ouvi os sussurros. Não devia estar aqui. Ele vem à noite. Fique quieto. As vozes vinham de todos os cantos, mas não havia ninguém ali. Senti o ar gelar, a temperatura cair subitamente. Quando tentei sair, a porta bateu com violência, trancando-se sozinha. A lanterna piscou e apagou. Na penumbra, vi uma silhueta se formando perto da lareira apagada. Uma figura alta, esguia, de olhos fundos e pele pálida como cera. Seu rosto parecia um borrão distorcido, sem traços definidos, exceto pela boca costurada com arame farpado. Eu não conseguia me mover, meu corpo inteiro congelado de puro terror. A criatura estendeu a mão, e um sussurro mais nítido ecoou na minha cabeça. Agora somos dois. Num último esforço de sobrevivência, recitei em voz alta o que minha avó me ensinara quando criança, uma oração antiga de proteção. A entidade recuou, grunhindo como um animal ferido. Nesse instante, a porta se abriu com estrondo e consegui escapar. Corri de volta à sede onde passei o resto da noite trancado, tremendo. No dia seguinte, Seu Arlindo só balançou a cabeça ao me ver. Eu avisei, moço. Aquela casa foi amaldiçoada depois que um fazendeiro enlouquecido matou a família inteira ali. Dizem que a alma dele ainda espera por companhia. Nunca mais voltei àquela fazenda. E desde aquele dia, quando o vento sopra forte, ainda escuto aquele sussurro. Agora somos dois. Meu nome é Jonas, e até hoje carrego um peso que nunca consegui dividir com ninguém. Essa história aconteceu há 10 anos, quando eu trabalhava como agente de saúde em uma pequena comunidade isolada no interior do Maranhão, chamada São Cipriano das Almas. Era um lugar cercado por mata fechada, difícil de acessar até mesmo de carro. As poucas casas de barro e sapé pareciam esquecidas pelo tempo. Mas o povo era simples e receptivo, quase todos. Logo no meu primeiro dia, ouvi falarem sobre ele. Doutor, só tome cuidado à noite, disse Dona Quitéria, uma senhora de cabelos brancos e olhos miúdos carregados de medo. Quando o sino da capelinha toca sozinho,
É sinal de que o homem da capa de palha saiu para rondar. Achei graça naquilo. Um delírio popular, pensei. Mas o modo como todos evitavam sair depois do pôr do sol me deixou inquieto. Na terceira noite, já acostumado com o silêncio da vila, acordei com o som abafado de um sino ecoando na escuridão. 3 badaladas lentas. Frio me percorreu a espinha. Levantei da rede devagar. Pela janela de madeira mal encaixada, vi a neblina rasteira cobrindo o chão da vila. E então, no meio daquela névoa, surgiu a silhueta. Era uma figura alta, magra, envolta numa capa feita de palha trançada, como as usadas em espantalhos. Caminhava lentamente, como se deslizasse, sem mover as pernas. O rosto estava coberto por um chapéu largo, mas algo brilhava por trás da aba. Olhos avermelhados, como brasas acesas. Vi quando parou em frente à casa de um jovem chamado Pedro, um rapaz forte e saudável. O homem da capa de palha estendeu o braço e mesmo na distância ouvi um sussurro gelado. É sua hora. No mesmo instante, um grito sufocado ecoou de dentro da casa. As luzes se apagaram sozinhas. Quando amanheceu, Pedro estava morto. O corpo rígido, a boca aberta num grito mudo, os olhos arregalados fitando o nada. O povoado inteiro ficou em silêncio. Ninguém ousava comentar, mas eu sabia o que tinha visto. Mais tarde, seu Amâncio, o curandeiro da vila, me contou a origem daquela maldição. Décadas antes, um homem chamado Bartolomeu vivia ali. Era um cobrador de dívidas cruel, que enforcava devedores na mata e tomava suas terras. Quando o povo, desesperado, se rebelou, queimaram-no vivo, amarrado dentro de uma capa de palha. Mas ele não morreu de imediato. Dizem que enquanto o fogo o consumia, Bartolomeu rogou uma maldição. Enquanto houver sangue em São Cipriano, eu tomarei o que me foi tirado. Desde então, o homem da capa de palha aparece a cada ciclo de lua cheia, levando consigo uma nova vítima, como pagamento eterno por sua morte violenta. Na noite seguinte, quando o sino voltou a tocar, eu não esperei. Juntei minhas poucas coisas e fui embora da vila sem olhar para trás. Mas ainda hoje, às vezes, quando o vento sopra forte durante a noite, juro ouvir o tilintar de um sino distante. E vejo na minha mente a silhueta daquela capa trançada se movendo na neblina. Eu cresci numa pequena cidade esquecida no interior da Bahia, chamada Pedra Morta. Um vilarejo cercado por serras rochosas, estradas de terra vermelha e matas que sussurravam ao entardecer. As pessoas lá eram simples, mas carregavam no olhar o peso de histórias antigas, lendas que ninguém ousava contar em voz alta. Desde pequeno, ouvi sobre o tal Poço das Vozes, um buraco fundo perdido no meio da mata densa, onde muitos que se aventuraram acabaram sumindo. Meus avós diziam que o poço era vivo, que o buraco respirava, chamava, e quando alguém escutava suas vozes, era só questão de tempo até ser engolido. Mas quando somos jovens, a curiosidade sempre fala mais alto que o medo. Aos 22 anos, com a cabeça cheia dessas histórias, decidi que precisava ver com meus próprios olhos o tal poço. Convenci meu primo Lucas a me acompanhar. Ele era mais cauteloso, mas a vontade de aventura também o corroía. Partimos antes do nascer do sol, equipados com lanternas, facões e uma corda longa, caso precisássemos. A mata era hostil, abafada e úmida. Os galhos entrelaçados formavam um teto natural que deixava o ambiente escuro, mesmo em pleno dia. Após horas de caminhada, seguindo as instruções desencontradas dos antigos, encontramos o poço. Era maior do que eu imaginava. Uma fenda larga e escura na rocha, rodeada de pedras cobertas de limo. As bordas pareciam vivas, pulsando como carne respirando. Um vento gelado saía lá de dentro, carregando um som grave, contínuo. E então começaram os sussurros. No início, era só um eco distante, quase como o vento atravessando as pedras.
Mas, aos poucos, as vozes ganharam forma, chamavam meu nome. Jonas, desça, estamos esperando. Aquela voz não era apenas um som. Ela vibrava na minha mente, mexia com algo dentro de mim. Era como se o poço soubesse quem eu era, como se estivesse me esperando desde sempre. Lucas percebeu que algo estava errado. Jonas, a gente tem que sair daqui. Isso não é lugar pra gente. Mas eu estava hipnotizado. Cada passo que dava em direção à borda, as vozes se intensificavam, como um coro de lamentos e gemidos. As pedras pareciam quentes sob meus pés, como se houvesse um calor subterrâneo subindo. Quando olhei para baixo, iluminei com a lanterna. A luz foi engolida pela escuridão, como se o fundo não existisse. Mas por um breve instante, juro ter visto algo lá embaixo. Olhos. Dezenas de olhos brilhando na penumbra, como criaturas rastejando pelas paredes internas do poço. Então, o chão tremeu. Um som abafado subiu das profundezas como uma respiração pesada. Não era um eco. Era algo vivo. Foi quando Lucas me puxou com força. Jonas, agora! O estrondo que veio logo depois parecia o rugido de algo monstruoso. As vozes mudaram de tom. Já não pediam, ordenavam, não fuja. Ainda é sua hora. Corremos desesperados pela mata, como dois animais fugindo da boca de um predador invisível. O caminho de volta pareceu interminável. A floresta parecia nos empurrar de volta ao poço, como se a mata também estivesse do lado dele. Quando finalmente avistamos as primeiras casas da cidade, o som cessou. O silêncio pesado tomou conta. No dia seguinte, tentamos contar o que vimos. Procuramos o velho curandeiro, seu Silvério. Ele apenas balançou a cabeça com olhos cansados. Vocês deram sorte desta vez. O poço é antigo, antigo como o tempo. Antes de Pedra Morta existir, ele já engolia homens. Não é buraco, é boca. Quem ouve as vozes nunca mais esquece. E um dia, volta. Desde aquele dia, nunca mais pisei perto da mata. Mas a maldição continua. Durante algumas madrugadas, quando o vento sopra diferente, ainda escuto, dentro do meu quarto, dentro da minha mente, o eco arrastado vindo de algum lugar. Desça, Jonas, ainda estamos esperando. E sei, no fundo, que minha dívida com o poço ainda não terminou.